Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Você também que nos assiste pelas redes sociais, a paz do Senhor. Hoje o nosso tema é Deus quer chamar sua atenção. E hoje nós vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 3. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Pode se sentar. Para nós compreender um pouco dessa história, Moisés, quando era bebê, junto com muitas crianças, Moisés já estava condenado à morte, porque o povo de Deus estava crescendo muito e Faraó ficou com medo daquele povo, fica contra ele. Então a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses, até chegou um ponto que não tinha mais jeito de esconder, e ela teve uma ideia de colocar Moisés num cesto, e colocou dentro de um rio, e aquele cesto foi descendo o rio. Mas a sua irmã Miriam estava atento quando Moisés estava naquele cesto descendo. E naquele mesmo dia, a filha de Faraó estava para se banhar naquele rio. E ali a serva daquela princesa viu aquele cesto, e quando encontrou aquele cesto tinha uma criança chorando. Então ela pegou aquela criança, e Miriam, sua irmã, chegou e falou: tem uma hebreia lá que pode amamentar ele e cuidar dele. E ela falou: então você leva essa criança, e eu vou pagar o salário a ela, e ela vai cuidar. E a mãe dele cuidou até certo ponto. Então Moisés começou a crescer no Egito. Então naquele momento, Moisés já era como um príncipe, tinha autoridade sobre os soldados, a todos. E um dia, um soldado egípcio começou a agredir um hebreu. E Moisés foi e partiu para cima daquele homem e matou. E Moisés naquela mesma hora escondeu aquele corpo. E Moisés achava: ninguém vai saber. E chegou um dia, 2 hebreus estavam discutindo. E Moisés ali chegou naqueles 2 homens para acalmar aqueles 2 homens. E um deles falou: quem é você para dar lição se você matou um egípcio? Então Moisés ficou com medo, porque ali Moisés estava condenado à morte. Mas Deus é tão maravilhoso na vida de Moisés, que Moisés sai do Egito e vai para uma terra que ele não conhecia. E quando ele chega no poço, porque muitos dias de viagem, às vezes ele sentiu sede. E quando ele chegou naquele poço, e tinha umas moças ali dando água a um rebanho de ovelhas. E alguns homens começaram a ingressar com aquelas meninas, aquelas moças. E Moisés também interviu naquela hora, porque aqueles homens estavam atormentando aquelas moças. Então aquelas moças chegou em casa: pai, tinha uns homens que estavam nos atormentando. Mas aí veio um rapaz lá do Egito, e ali ele cuidou de nós. E por que vocês não chamou ele para a nossa casa? E elas fizeram o convite a Moisés. E Moisés foi à casa de um sacerdote que chamava Jetro. E ali uma das filhas de Jetro casou com Moisés. Então aquelas meninas que cuidavam do rebanho não cuidavam mais, porque agora era tarefa de Moisés. E Moisés começa a cuidar do rebanho de Jetro. Então Deus é tão maravilhoso que Moisés estava ali no deserto, naquele rebanho tranquilo. Por isso que eu falo que o tema hoje, Deus quer te chamar a atenção. E quando Moisés olha para uma sarça, ela está pegando fogo. E Moisés, incomodado, vou ver se aquilo é de verdade, porque ele pensou: é uma visão. E ele chega mais perto, porque ele vê um anjo naquela sarça ardente. Mas uma voz grita: Moisés, Moisés, não venha para cá, porque o lugar que você está é santo. Então Moisés tira sua sandália. Moisés tirou a sandália,
Porque Moisés não conseguia ver, porque quando a gente chega perto da glória de Deus, o homem não consegue chegar perto. Mas Deus começa a falar com Moisés naquele momento. E começa a dar direção a Moisés. Que o povo hebreu já estava começando a clamar ao Senhor. Porque o povo de Egito estava oprimindo o povo. Então Moisés tinha uma tarefa de libertar aquele povo. Por isso que eu falo, tem momentos que você não quer voltar para trás, mas tem momentos que Deus quer que você volte. No coração de Moisés, ele não queria voltar para o Egito. Mas Deus fala, o rei do Egito já morreu. Então quero que você volte para o meu povo, para libertá-lo. Mas como é que eu vou chegar lá a falar do Senhor? Como é que é o nome do Senhor? E ele fala, diz que eu sou o que sou. Mas mesmo assim, se eu falar o que o Senhor é, eles não vão crer. Moisés, o que tem na sua mão? Uma vara. Joga ela no chão. E Moisés jogou aquela vara no chão. E aquela vara se torna uma serpente. E Moisés fica com medo daquela serpente. Então Deus fala com ele, pega pela cauda, Moisés. E aquela vara se tornou normalmente. Então, mesmo assim, Senhor, se eu mostrar esse sinal, eles não vão crer. Moisés, coloca a tua mão no peito. E ele colocou a mão no peito, debaixo da sua roupa. E ali sua mão estava como uma lepra, toda machucada, toda ferida. E Deus fala com ele, agora coloca sua mão no peito de novo. E quando ele colocou a mão e tirou a mão dele, estava com a carne maravilhosa, diferente daquela que estava. Porque a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés. Hoje, tem todas as coisas que tem chamado a minha atenção, tem chamado a sua atenção. Às vezes um sermão, uma palavra que um irmão traz, está te chamando a atenção. Às vezes você está indo para o seu trabalho, tem um outdoor com uma palavra para você e Deus está te chamando a atenção. Mas às vezes nós olhamos tantas outras coisas que tem chamado a nossa atenção, mas que não é de Deus. Porque Deus, quando chama a atenção, a gente nem pensa em entender aquilo que Deus está te chamando. Moisés tinha um chamado, desde quando ele era criança, desde o ventre da mãe dele, ele já tinha um chamado. Porque Deus conhecia Moisés no ventre da mãe dele. Então Deus precisava de um libertador. Precisava de uma pessoa para tirar aquele povo daquela opressão. E hoje quem tem tirado nós da opressão é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque o mundo, ele nos oprime cada dia mais. Hoje até as coisas que você for falar, você tem que saber o que você pode falar. Porque hoje a lei te condena em tudo. Hoje você não pode falar que a pessoa está errada, que a pessoa te chama atenção porque quer chamar um advogado para ali te oprimir. Mas quando você é servo de Deus, você não liga para isso. Porque quando Paulo e Silas foram presos, eles pregaram a palavra lá dentro da prisão. Então quando a gente olha o poder de Deus naquela sarça ardente, ela não se consumia. Sadraque, Mesaque e Abednego também não se consumiu pelo fogo. Porque Deus estava com eles ali. O quarto homem estava no meio. Então é o poder de Deus. Como Deus tem um poder maravilhoso. Como Deus tem operado grandemente nas nossas vidas. Hoje essa sarça tem que arder em nós. Nós temos que ver esse arder do Senhor nas nossas vidas. Para que nós compreendamos que o Senhor está nas nossas vidas. Moisés, ele não entendia o que Deus queria, mas Deus tinha um chamado. Deus tinha um propósito. Então Moisés naquele momento, sabemos que as coisas que Moisés ia fazer não era fácil. Deus entregou uma coisa para Moisés que não era fácil de fazer. Mas na vida de Moisés, Deus fez tudo que Moisés podia ver. Deus deu autoridade a Moisés. Moisés tinha uma autoridade no Egito. Mas a autoridade de Moisés, depois que saiu do Egito, era muito maior. Além de ele ter autoridade, ele tinha poder. Porque Deus usava Moisés em poder. Porque quando Deus escolhe, Deus não erra. Assim somos nossas vidas. Quando Deus te escolhe, os outros podem até falar de você. Mas quando Deus escolhe, irmão, você tem um chamado. E Moisés, ele teve esse chamado de levar
esse povo, como ele levava o rebanho ali naquele deserto, a mesma coisa ele também teve que trazer o povo de Deus para o deserto. O povo também murmurava por falta de alimento, por falta de água. Mas Deus operou no alimento, Deus operou na água. Deus também operou nas vestes deles que não envelhecia. Deus cuidou até das sandálias, porque a sandália também não se corrompia. Deus, ele cuida de todos os detalhes, assim como ele cuidou de Moisés. Quando Moisés era pequeno, condenado à morte. Assim como Jesus, quando nasceu também, ele foi condenado à morte. Mas a sua mãe, Maria, e seu pai José levou ele para o Egito. E ali, quando o rei Herodes morreu, ele voltou para a terra. Então Moisés sabia que o propósito de Deus na vida dele só acontecia porque ele viu as maravilhas de Deus. Porque Deus mostrou sinais. Moisés, eu te dou autoridade, eu te dou poder. E eu sou contigo. Uma palavra que Deus fala muito na Bíblia. Eu sou contigo. Porque quando Deus fala isso com você, você não precisa ter medo não, irmão. Você pode ir adiante. Porque Deus, ele te chama atenção de várias formas. A palavra, quando você está lendo, Deus está falando. Através da sua oração, Deus fala com você. E Deus conhece você totalmente. Eu não te conheço o profundo, mas Deus te conhece no profundo. Moisés, ali, naquele deserto, ele viu a glória de Deus e o poder de Deus. Porque o Moisés do Egito conhecia o Deus de falar, mas no deserto ele conheceu o Deus face a face. Então assim é nós hoje, nós temos que conhecer Deus face a face. Mas nós temos que saber que Deus está chamando a nossa atenção. Todos os dias, Ele está te chamando a tua atenção. Eu não sei o que você tem passado ou tem feito esses dias, mas Deus está te chamando a atenção para você fazer o melhor de Deus. Talvez a sarça já está ardendo para você há muito tempo, mas como você está todo absorvido com a sua rotina, você não consegue perceber o extraordinário de Deus. A sarça está ardendo em você, e você tem que perceber que essa sarça ela não apaga. Esse fogo ele não se apaga. Quando você busca o Senhor, esse fogo ele arde dentro de nós. O fogo claramente é a imagem e a presença de Deus. Aquela sarça era a presença de Deus naquele lugar. Não olhar para a sarça é se tratar do próprio Deus. Naquela sarça ardente, o homem não poderá olhar diretamente e muito menos se aproximar demais. Assim Moisés não podia se aproximar. Não apenas aprendemos o que Moisés foi chamado a fazer, mas também algo sobre o próprio Deus. Então ele fez aquilo que Deus ordenou. Então Moisés tinha uma obediência a Deus. Outra questão que eu quero colocar: Deus tem um plano para você. Deus tinha um plano para Moisés na eternidade. Você tem um plano. Deus tem um plano para você. É só você agarrar nas mãos de Deus. Comunicação com Deus é essencial. Como é que nós comunicamos a Deus? É nas orações, é na nossa súplica, é na palavra. E o filho perto de Deus é o tempo todo. Ficar perto de Deus tem que estar o tempo todo. Manter fiel e consistente. Moisés era fiel e consistente. Em tudo que ele fazia, ele tinha consistência diante de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu o que o Egito tinha de oferecer, mas ele ouviu o que Deus tinha a oferecer à vida dele. Moisés operou grandemente no Egito, com o poder de Deus. Aonde que as pragas ali, através de Moisés, Deus operou para mostrar aquele povo que o Deus que ele servia era pequeno da grandeza do Deus vivo, o Deus de Israel. Porque Moisés conhecia o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó de falar. Mas agora Moisés conhece ele face a face. Deus visitava Moisés o tempo todo.
Moisés não fazia nada sem a direção de Deus. Moisés buscava a direção de Deus todo o tempo. Porque para você liderar um povo, você tem que ter um líder diante de você. Deus liderava Moisés. Assim é nossas vidas. Nós temos um líder que é nosso Senhor Jesus, que lidera nossas vidas, aonde nós buscamos a direção, aonde nós buscamos fazer a vontade de Deus. E esse Senhor Jesus é nosso mestre. Como muitas vidas que falavam mestre, chamavam ele de mestre, porque está acima dos doutores, está acima de teólogo, está acima de todas as coisas, porque ele é mestre dos mestres. Ele é o sacerdote, aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou por nós, para que nós tenhamos uma vida. Moisés teve um encontro com Deus naquela sarça ardente. Você já teve um encontro com Deus quando você entregou a sua vida ao Senhor. Quando você colocou a sua vida diante de Deus, você falou: Senhor, eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir esse caminho que o Senhor tem para nós. Assim Moisés fez. Essa é a mensagem de Deus nessa noite, aonde Deus está te chamando a atenção. É momento de nós levantarmos e adorar esse Deus com mais uma canção. Aleluia.